Quando nós esperamos, nós, em outras palavras, podemos estar dizendo: estou aguardando uma resposta. E às vezes, quando essa resposta demora a vir, às vezes vem um sentimento que não vai chegar, o sentimento de que está demorando. E muitas vezes a falta de perseverança nos impede de vivermos aquilo que estamos esperando. Por isso eu quero desafiar você, colocar um propósito mesmo de estar vindo nos cultos ao Espírito Santo. Porque, amados, é um ano que nós temos declarado e estamos debaixo de uma palavra profética, dizendo que é um ano de renovo espiritual. Isso não adianta, amados, dizermos que é um ano de renovo espiritual, se não houver uma disposição nossa de viver esse renovo. Acredito que cada vez mais, menos pessoas têm interessado em viver esse renovo. Mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por este remanescente, ou por este grupo de pessoas que têm buscado viver essas experiências em Deus. Eu creio que é assim que a igreja, ela vai vivendo essa renovação, na medida que um grupo de pessoas se levanta para buscar, se levantam para orar, se levantam para buscar a Deus. Na medida que Deus vai visitando, que Deus vai operando, isso vai contagiando as demais pessoas. Por isso eu quero desafiar você, todo tempo você está dando lugar ao Espírito Santo, você ir glorificando, você ir dizendo: Senhor, manifesta do seu poder sobre mim. Na medida que a palavra vai sendo ministrada, você vai tomando posse, você vai dizendo: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou desfrutar disso que o Senhor já liberou para a igreja. É desta maneira, irmãos, que nós vamos nos alegrando espiritualmente e nós vamos vivendo aquilo que Deus tem para a igreja viver. Então, eu quero começar falando com você sobre esta parábola. Eu acredito, amados, que esta é uma das parábolas, ou posso dizer, uma daquelas parábolas que mais Jesus fala abertamente com a sua igreja, que mais Jesus fala abertamente conosco, porque esta parábola, ela mostra um passo a passo, ela mostra como nós fazermos para recebermos aquilo que estamos esperando. Podemos olhar para esta, porque não apenas Jesus, ele traz a questão do bater, do buscar e do pedir, mas ele traz a questão da perseverança, e nós perseveramos em oração, porque sempre foi assim. É na oração que Deus opera, é na oração que Deus te visita, é na oração que Deus traz respostas. Amados, olhemos a história da igreja primitiva e nós vamos vendo que sempre foi assim. Mas nesta parábola em especial, Jesus, ele começa uma conversa falando das coisas cotidianas da vida. E Jesus, então, nesse momento, ele associa-se àquilo que acontece no dia a dia de todo ser humano, porque o dia mau chega para todo mundo. Talvez você não precise de mim hoje, talvez eu não precise de você hoje, mas vai chegar determinados momentos que eu vou precisar de você. Vai chegar determinados momentos que você vai precisar de mim. É isso que Jesus começa a falando acerca deste assunto. E ele começa a falar acerca de uma necessidade difícil que alguém está passando e vai até a casa de um amigo. Mas Jesus coloca aqui um extremo. Talvez você nunca pensou em pedir ajuda a alguém meia-noite, mas é possível que algumas pessoas precisem da sua ajuda meia-noite e possam ir realmente à sua residência. Por exemplo, nesse ministério
Eu recebi um telefonema certa vez, eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu acho que isso, 2h50, 3 horas da manhã, que uma pessoa estava endemoniada, que eu pudesse ir lá ajudar com que aquela pessoa fosse liberta. Saímos daqui, era mais ou menos 2:50, eu e a pastora. Irmãos, tivemos ali mais ou menos das 3 horas mais ou menos até umas 4:30, em intensidade de oração. Um cansava, outro entrava, outro cansava, outro entrava, nós orando numa guerra espiritual ali tremenda. Mas quando foi por volta mais ou menos das 5:30, 6 horas da manhã, aquela pessoa foi liberta. Então nem sempre nós podemos achar que vamos ajudar alguém, ou vamos ser ajudados em momentos durante o dia, ou quem sabe até às 22 horas, às vezes é mais tarde, e nós precisamos sempre estar dispostos a ajudar. E Jesus coloca aqui que talvez essa pessoa estava passando por uma situação difícil, e chega à casa do amigo, e talvez aquele amigo já estava dormindo, mas por ser seu amigo e a insistência pelo qual ele está incessantemente pedindo, aquele amigo vai abrir a porta e vai atender. Porque Jesus, ele coloca aqui que um amigo, ele não se recusa em ajudar. Um amigo sempre está disposto a ajudar, independente do horário. Mesmo que muitas vezes a vontade é de não se levantar, a vontade é de não atendê-lo, mas Jesus coloca que pela insistência e por ser seu amigo, ele levanta, e não apenas levanta, não apenas abre a porta, mas diz que ele dará tudo o que essa pessoa necessitar. O que Jesus está ensinando aqui nesta parábola é que se um amigo, ele se dispõe em ajudar o outro, independente do horário ou da motivação, quanto mais o Pai Celestial, então ele responderá generosamente às nossas petições. É isso que Jesus está colocando aqui dentro desse contexto. E nesta parábola, Jesus, ele enfatiza a importância da oração. Eu creio, amados, que todos nós temos uma causa colocada perante o Senhor, e nós temos orado. Quem não tem orado, quem não tem apresentado, nós oramos por um filho, nós oramos pela esposa, nós oramos você está orando pelo esposo, nós estamos orando por um amigo, por exemplo. Precisamos incessantemente está orando pela vida do irmão Pinheiro. O irmão Pinheiro já faz algum tempo que não vem à igreja, mas um dado momento na residência dele, ele tem já uma certa deficiência por causa de um AVC, e ele foi calçar o chinelo estava um pouco longe, ele baixou para pegar, e nessa que ele foi baixar-se, ele caiu e quebrou o osso do fêmur. Ele está no hospital HMU já há 11 dias, e ele ontem me disse que ainda tem de 9 a 14 pessoas na frente dele para fazer essa cirurgia. Estava bastante abatido, mas foi um momento muito bom ali, nós conversamos bastante, oramos, clamamos ao Senhor para entrar com a intervenção na vida dele. Então eu te convido também nas suas orações a apresentá-lo perante o Senhor, para que Deus venha agir com misericórdia, para que esta cirurgia saia, para que possa fazer. Amados, e que Jesus está dizendo assim, isso é função dos amigos. Os amigos estão para ajudar uns aos outros. E Jesus, então aqui, ele coloca aqui, que se nós como seres humanos,
sabemos fazer isso, sabemos fazer boas coisas, quanto mais o Pai Celestial certamente não deixará que as nossas petições sejam frustradas, não deixará que as nossas petições não venham a ser alcançadas. Olha o que Jesus coloca nos versículos 9 e 10. Preste atenção. Olha como ele coloca aqui: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todo que pede recebe. Olha o que Jesus, quem está dizendo isso aqui é Jesus, não é um ser humano. Quem está colocando esta palavra aqui é o próprio Jesus, não é eu, não sou eu, não é você, não é um ser humano, é o próprio Deus. Interessante é a ordem como Jesus coloca, a ordem como ele coloca para alcançarmos aquilo que precisamos. Então ele coloca dentro desta ordem: peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. Peçam, busquem e batam. Sabe o que é isso, queridos? Algo tremendo, porque ele começa dizendo, ele conclui dizendo, não começa, mas ele conclui dizendo: vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso porque Deus é um Pai perfeito. Por melhor que sejamos como pais, por mais que nos esforcemos para dar o melhor para os nossos filhos, nunca chegaremos nem perto do que Deus pode fazer pelos seus filhos. Nunca chegaremos bem perto daquilo que Deus, ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Eu olho para esse texto, porque Deus, o desejo de Deus é sempre nos dar o melhor, mas muitas vezes ele não nos dá o que nós pedimos, nem tudo o que nós queremos, porque ele sabe de fato que nós precisamos. Ele sabe a motivação pelo qual nós estamos pedindo, ele sabe a motivação pelo qual nós estamos orando. Qual é o objetivo pelo qual você tem buscado um dom? Qual é o objetivo pelo qual você está buscando por esta causa? Eu não sei, mas ele sabe. Então muitas vezes eu e você, nós não alcançamos. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele não apenas, queridos, ele diz nesta parábola, ele não apenas vai abrir a porta, ele não apenas vai te olhar e olhar para a sua necessidade e não ser suprida. Ele diz: se vocês pedirem, vocês vão receber. Então é uma condição que nos deixa assim muito à vontade para nós chegarmos diante de Deus, porque sabemos que ele vai suprir as necessidades que temos, sejam elas espirituais ou sejam elas materiais. Talvez você está aqui nesta noite e talvez a razão pelo qual você está pedindo no material é maior que o espiritual. Ah, queridos, mas eu sugiro a você que busque primeiro hoje esse poder do alto para a tua vida, porque a palavra do Senhor, ela diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é estas coisas que Jesus está falando? As necessidades básicas da vida. O que você precisa, o que você necessita, mas busca esse revestimento de poder, porque isso, o material, é uma consequência desse que você está buscando para a tua vida no espiritual. Muitas vezes então nós não recebemos por isso. Uma das melhores coisas, amados, que poderia acontecer em nossas vidas, foi ele ter nos dado o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo.
quando nós tomamos uma decisão por Cristo, quando nós professamos como Salvador e Senhor da nossa vida, nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Paulo, ele chega a dizer, lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, ele diz: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou vocês não sabem que sois o templo do Espírito? Amados, nós temos o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, o que precisa agora, na minha vida e na tua vida? Os dons. Os dons, queridos, não é para salvação. Os dons é para nós servirmos melhor. Nada adianta, queridos, nós decidirmos fazer algo na nossa vida se nós não tivermos as ferramentas. Nada adianta você ir fazendo as coisas meia boca. Nada adianta você ir fazendo as coisas de forma muito precária. Nós precisamos hoje, nós queremos ser usados por Deus, então vamos buscar os dons espirituais, porque elas são as ferramentas que Deus disponibilizou para a igreja para fazer a sua obra. Então nós vamos fazer a obra do Senhor com ousadia, nós vamos fazer a obra do Senhor com autoridade, nós vamos fazer a obra do Senhor com intrepidez, nós vamos fazer a obra do Senhor de forma destemida, se nós tivermos os dons espirituais. Porque é os dons espirituais, amados, que tirou os apóstolos do anonimato. Eles estavam lá fechados, com medo dos judeus. Eles estavam lá com medo de alguma coisa acontecerem com eles. Mas olha, depois desses homens foram cheios do Espírito Santo, ninguém parou mais esses homens. Ninguém parou. Então eles pregavam para reis, pregavam para chefes de exército, pregavam para autoridades. Não tinha medo. E às vezes nós temos tudo para receber esses dons e ficamos, quem sabe, com medo, ficamos muitas vezes na incerteza. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, um dos maiores desejos de toda a era cristã sempre foi vivermos um derramamento do Espírito Santo. Sempre foi. Eu acredito que toda a igreja, ela deseja isso. Toda a igreja pentecostal, toda a igreja que passou por a renovação pentecostal, ela deseja viver isso. Então eu quero dizer para você nesta noite, esse derramar, porque é esse derramar que vai produzir no nosso interior, é esse derramar que vai ser conduzido no nosso interior pelo Espírito Santo. É essa plenitude de poder em nossas vidas que nos dá ousadia para servirmos o Senhor e a sua igreja no poder do Espírito. É esses dons, irmãos. Eu posso afirmar para você sem medo de errar, são as pessoas que pedem, são as pessoas que buscam, são as pessoas que têm batido, que são cheias do Espírito Santo. São estas pessoas. Então é por isso que você talvez olhe para a igreja e fala: podia ter mais gente. Mas são vocês que têm buscado, são vocês que têm desejado. Então você não pode esperar uma igreja cheia, porque às vezes não há interesse. Você não pode esperar uma igreja cheia, porque às vezes não tem vontade. Quem sabe você quer ser mais útil a Deus, então você está aqui. Quem sabe você quer ser mais útil no servir ao irmão, então você está aqui. Quem sabe você quer ser um instrumento de Deus na vida de alguém, então você está aqui. Eu não vou generalizar, não vou dizer que aqueles que não estão não têm esse desejo, mas talvez não tenham tão interesse quanto você tem. Mas eu quero desafiar no nome de Jesus, que venhamos a ter esse desejo nos nossos corações.
Essa capacitação, irmãos, é para que eu e você sirva a igreja do Senhor com autoridade, através do poder do Espírito Santo. Para que eu e você sirva a igreja do Senhor com autoridade. Sirva. Olha, um dos primeiros presentes que Deus sempre deu à igreja, sempre deu aos seus filhos, logo após a conversão, como marca do novo nascimento, é o batismo no Espírito Santo. As pessoas se convertiam, não muito depois dos dias da conversão, eles eram batizados. E eu fiquei pensando, por que isso? Porque a igreja conduzia os irmãos a viverem aquilo. As pessoas iam contagiando um ao outro, para ser cheio do Espírito Santo. Então eles viviam. E Jesus coloca aqui dentro de uma ordem, e ele coloca que a primeira coisa que deve se fazer é pedir. Amados, quando nós falamos nessa questão de pedir, quando nós pedimos, é porque temos a consciência de que temos uma necessidade. Temos a consciência, queridos, que precisamos. Então, se eu tenho a consciência que eu tenho essa necessidade, que eu preciso, então eu vou pedir. Se eu preciso, eu vou pedir. Isso às vezes nós utilizamos para as coisas básicas da vida. Às vezes alguém está passando uma necessidade tamanha, seja no material ou no espiritual, mas acha que você tem que ter bola de cristal para adivinhar, acha que você tem que ter bola de cristal para saber. Deus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Sabe, irmãos, esse tipo de presente aqui, esse tipo de dádiva, esse tipo de situação aqui, homem não pode dar, quem dá é Deus. Então você quer, você tem que pedir, você tem que abrir a tua boca e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu preciso. Eu sei o que eu preciso, e minhas petições estão diante de Deus. O Senhor é testemunha de quanto eu tenho clamado a Ele por alguns dons em especial. O Senhor é testemunha, porque eu preciso para que eu possa fazer a obra do Senhor melhor, para que eu possa servir a igreja do Senhor melhor, para que eu possa servir você melhor. Isso só é possível se o Senhor me encher do seu Espírito, se o Senhor me encher da sua glória. Nós pedimos como nós temos essa consciência, quando nós temos essa consciência que precisamos, e sabemos que não receberemos de nenhuma outra parte. Esse presente, ele vem de Deus. Esse é um pedido que é recebido do próprio Deus. É só pelo próprio Deus que nós podemos receber. Então essa consciência, ela nos leva, ela nos conduz inteiramente ao Pai, humildemente ao Pai em oração. Ela nos leva a Deus, aquele que é soberano, aquele que nós confiamos, que faz, que responde, aquele que vai providenciar o que eu e você nós precisamos, e ainda nos assegura: filho, filha, pode ir buscar, pode ir buscar, a porta vai estar aberta, vai buscar, porque vai suprir tudo que você está precisando. Sabe, irmãos, isso é pedir. Eu tenho uma necessidade, eu preciso pedir para quem pode me dar.
Eu preciso pedir para quem pode me suprir a minha necessidade. O segundo tópico que Jesus coloca aqui é buscar. Às vezes nós só pensamos em orar. Às vezes nos falta uma atitude. Nós precisamos ir. Nós temos que sair do conforto, nós temos que sair da preguiça, nós temos que sair do nosso estado. Eu não posso estar aqui só por estar. Eu não posso estar aqui só para dizer que eu estou na igreja. Eu preciso estar aqui com o meu coração desejoso. Eu preciso estar aqui com o meu coração fervendo, dizendo: Deus, opera nele. Senhor, me transforma, me muda, me faz conforme o Senhor quer. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu preciso estar aqui desejando. Esse é o ir que Jesus diz. Esse é o ir que ele fala. É uma atitude de fé. É uma atitude de que Jesus ele vai fazer. É acreditar que a sua petição vai ser atendida. Eu vou receber. Eu vou ter. Eu vou ser contemplado. O Senhor vai me abençoar. Ah, Deus, eu tomo posse disso para a minha vida. É isso que nós precisamos ir fazendo. Os louvores estão sendo louvados, nós estamos adorando, mas quantos louvores muitas vezes está falando ao nosso coração, nós estamos sentindo, e às vezes a gente se pega chorando, porque aquela letra está falando de uma forma profunda no nosso coração. Quantas vezes a palavra está sendo ministrada e nós estamos descendo lágrimas, porque aquela palavra está falando conosco. E nós estamos dizendo: é Deus, é assim que eu estou, é assim que eu preciso, é assim que Deus que eu preciso agir, é assim que eu preciso pedir. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por esse agir do Senhor na minha vida. Quantas vezes nós precisamos não apenas pedir, mas nós precisamos ir buscar. Deus sabe a necessidade que você tem hoje. Deus sabe a sua real motivação, porque você está aqui hoje. Deus sabe. Se a sua real motivação for ser cheio do Espírito, então você vai ser. Se a sua real motivação está aqui porque você precisa ser tratado pelo Senhor, então você vai ser. Se você está aqui precisando de algo de Deus, dizendo: Senhor, a minha causa maior é esta, embora seja um culto ao Espírito Santo, mas eu tenho um Pai que contempla a minha petição, então você vai ter, porque Ele diz: quem pede recebe. Quem pede recebe. Então Deus não está limitado para nos abençoar, para abrir a porta para aquilo que nós precisamos viver no material, mas também para aquilo que nós precisamos viver no espiritual. Você tem pedido a Ele? Se você tem pedido a Ele, tenha certeza que Ele vai te visitar com autoridade nessa noite. Tenha certeza que Ele pode te visitar com autoridade nesta noite, em nome de Jesus. O terceiro ponto que ele coloca aqui é bater. Olha só: pedir, buscar e bater. Bater eu posso dizer que é um agir, é repetidas vezes. Às vezes não é uma só vez, não é duas vezes, não é três vezes. Eu posso dizer para você que às vezes faz muitas batidas, mas é isso que Deus quer. Dependência, é isso que Deus quer. Você seja perseverante, é isso que Deus quer. Ver a sua atitude de fé. Amados de Deus, quando você persevera batendo nas portas do reino de Deus,
Quem vai abrir essas portas para você é o Pai, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem vai abrir essas portas para você é o Pai. Então o Pai vai abrir a porta daquilo que você tem esperado. Você está esperando uma resposta dele, então ele vai suprir essa necessidade. Você tem esperado uma cura, então ele vai suprir essa necessidade. Você tem esperado por esses dons ser sobre a tua vida, então ele vai suprir essa necessidade. Nós temos um Deus que supre. Nós temos um Deus que supre. Ele sabe quanto tempo você está batendo. Ele sabe quantas vezes você tem pedido. Ele sabe quantas vezes você tem insistido. Ele sabe no que tem levado a você voltar a bater tantas vezes. Às vezes tem causa que nós batemos muito pouco, mas tem causas que não. Tem causas que é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é um mês, é um ano, é 2 anos, é quantos anos até que a porta se abra? Porque tem portas que é difícil abrir. Tem portas, amados, que é difícil acontecer, mas não há porta que a oração não abra. Não há dificuldade que a oração não haja nela e ela se abra. O que o Senhor pede é que nós perseveremos. O que o Senhor pede é que eu e você venha perseverar até que a porta se abre. Ele conhece a tua oração. Ele vai providenciar, meu irmão, minha irmã, creia. Você lembra daqueles 120 que estavam ali no Pentecostes esperando até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles estavam ali certamente em oração, unidos. Quem sabe a palavra que eles tinham de Jesus ali era somente esta: não muito depois desses dias vocês serão revestidos de poder. Era isso. Mas quanto tempo? Mas quanto tempo? Eu não sei quanto tempo você tem buscado, mas pode ser hoje. Eu não sei quanto tempo você tem batido, mas pode ser hoje. Amados, depois que eles foram cheios do Espírito, não muito tempo depois daqueles dias, nós vemos logo a seguir Pedro maravilhado. Aquilo contagiava, era bom demais. Era bom demais. Uma pessoa tão rude, uma pessoa tão ignorante, agora pregando o Evangelho e almas se convertendo, o reino de Deus crescendo, ele destemido, aquilo contagiava, aquilo honrava Cristo. Então eu posso dizer para você que os dons espirituais, irmãos, faz toda a diferença no nosso servir a Cristo, faz toda a diferença no nosso trabalho na igreja. Porque é através dos dons espirituais que a igreja é edificada. É através dos dons espirituais que a igreja é fortalecida. É através dos dons espirituais que a igreja é disciplinada para andar dentro da vontade de Cristo. Então busque, deseje em nome de Jesus. Eu olho, irmãos, para esse texto em que lemos e vejo como Deus, Ele sempre desejou nos abençoar com as dádivas do Espírito. Como Deus sempre desejou, tanto a ponto de Ele dizer: se vocês pedirem, receberão. A promessa é para aqueles que estiverem comprometidos. A promessa é para aqueles que querem sair do superficial para viver o que Cristo prometeu. A promessa é para aqueles que pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que batem. Hoje você pode viver experiências poderosas. Hoje você pode viver uma unção poderosa. Igreja, em nome de Jesus, que você seja inundado pela graça divina.
que a partir de hoje você não viva mais só de pequenas porções, você não viva só de gotas que te leva por um determinado momento, depois não, depois passa. O Espírito Santo está operando aqui nessa noite, o Espírito Santo está agindo aqui nesta noite, o Espírito Santo tem agido poderosamente na sua igreja. E às vezes, querido, quantas vezes Deus não usa uma pessoa que está ao seu lado de uma maneira poderosa para te estimular, para te levar a você sentir a mesma unção, para que este poder seja derramado também sobre a sua vida. Porque nós precisamos ser impactados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos deixar o Espírito Santo jorrar unção e poder sobre a nossa vida. Então eu quero dizer para você, igreja, nós precisamos mover para nos envolver mais. Se mova para se envolver, se mova para viver o sobrenatural, se mova. Vou começar a orar para que o Espírito Santo comece a manifestar o sobrenatural sobre a tua vida. Eu vou começar a orar para que se manifeste esse poder. Amados, os mistérios de Deus precisam ser revelados a nós. Os mistérios de Deus precisam ser revelados. E esses mistérios ser revelados através dos dons. Eu creio que vai haver um derramar hoje aqui. Eu tenho clamado para isso. Eu creio que você também tem pedido isso. Eu vou começar a orar. Você começa a dizer para o Espírito Santo qual é a sua vontade, qual é esta área que você precisa ser visitado hoje. Eu vou começar a orar, você ore mesmo, peça mesmo. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, oh meu Deus, eu me coloco diante de Ti e eu quero orar pelos Teus filhos. Oh Senhor, eu apresento perante o Senhor cada um dos Teus servos que entraram, meu Deus, aqui nesta noite com desejo no vosso coração, Senhor, de não ser mais esta mesma pessoa, de não permanecer mais neste mesmo nível espiritual que já estão há algum tempo, mas estão aqui nesta noite esperando o agir do Teu Espírito. Estão aqui nesta noite esperando o mover do Senhor sobre a vossa vida. E eu creio, Senhor nosso Deus, que o Teu poder, as Tuas revelações, Senhor, certamente é para aqueles que estão decididos a se comprometer com o Senhor. Pai amado, porque verdadeiramente os dons não são, Senhor, para o nosso benefício próprio. Os dons são para servir a Tua igreja. Então, Pai de poder, eu suplico, jorra dos céus este presente. Pai, tenho Te pedido, ó Deus, por estas dádivas. Tenho Te pedido, ó Deus, pelos dons espirituais. E eu Te clamo, Espírito Santo, que esta noite o Teu poder venha ser derramado, venha dando, Senhor Deus, porque a Tua palavra também ela nos afirma que os dons, ó Deus, o Senhor Espírito Santo, Ele reparte estes dons para o que for útil, Senhor, conforme Ele quer, conforme Ele deseja. O Senhor conhece o desejo que está no coração deste Teu filho, desta Tua filha. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto tempo nós temos orado, o quanto nós temos perseverado em oração. O Senhor sabe quantas vezes nós temos voltado, Senhor, a este mesmo item, reconhecendo, Senhor, nossas fraquezas, reconhecendo as nossas negligências, pedindo perdão ao Senhor,
e dizendo para o Senhor o quanto nós queremos, o quanto nós desejamos. Eu quero pedir a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor venha nesta noite operando, Pai, com poder e glória. Que o Senhor nesta noite venha derramando, ó Deus, desta unção, deste poder, Senhor, das manifestações sobrenaturais que o Senhor reservou para os seus escolhidos, para aqueles que te servem, para aqueles que te amam, porque aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao entendimento do homem é o que o Senhor preparou. Eu creio, Pai, que estão aqueles que estão mais interessados, aqui estão, Senhor, aqueles que têm buscado, Senhor, quem sabe alguns por motivo de força maior, ou quem sabe alguns, meu Deus, por não ter mais ânimo, Senhor, não conseguiram estar aqui nesta noite. Mas eu quero pedir por estes, Pai. Eu quero pedir não apenas por estes, mas também, Pai, por aqueles que precisam de um toque do Teu Espírito. Que seja, meu Deus, ó Pai, a sua casa sendo visitada agora. Senhor Deus, que eles sejam tocados agora. Senhor, manifesta deste poder no meio da Tua igreja. O Senhor disse pela Tua palavra: vocês sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celestial, Ele vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. O Senhor está dizendo, Pai, por melhor que sejamos, por melhor que queremos, por melhor que desejamos, ó Pai, fazer pelos nossos filhos, vem contemplando, meu Deus, esse Teu Filho, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu sei que nós precisamos ter as nossas vidas impactadas. Eu sei que nós precisamos ter as nossas vidas transformadas pelo Teu Espírito. Eu sei que o Senhor continua operando da mesma forma que o Senhor operou na igreja primitiva. Oh, meu Deus, nós queremos ser intensos nesse pedir. Senhor, nós queremos ser intensos, Senhor, no nosso buscar. Ah, Senhor, vem despertando, Deus, esse desejo na nossa alma. Vem despertando, Senhor, essa persistência no nosso ser. Porque se depender do Senhor, nós vamos viver, Senhor. Mas às vezes, Senhor Deus, nós queremos viver essas experiências. Mas o Senhor, falhamos tanto. Senhor, falhamos tanto, mas hoje nós vemos perante o Senhor te pedindo: vem visitando a vida dos Teus filhos, Senhor. Enquanto a equipe vem chegando para louvar o nosso Deus, para você continuar adorando, porque Deus, Ele opera também por meio dos louvores. Enquanto você vai buscando, enquanto você vai adorando, enquanto você vai buscando a Ele, vá desejando e vai adorando. Vá adorando a Ele por meio dos louvores. Vá adorando, vai abrindo a tua boca e vai dizendo para Ele: Senhor, eu preciso, Senhor, eu creio que essa porta já se abriu para mim. Senhor, eu creio que eu já vivi os dons espirituais. Vai abrindo a tua boca, vai se enchendo, vai buscando agora esse poder, vai buscando agora esse revestimento, vai se enchendo. Receba no nome de Jesus, receba poder do alto, receba agora a unção dos céus, receba agora sobre a tua vida esse poder que transforma, esse poder que capacita, esse poder que gera sobre você uma nova ousadia, esse novo poder. Recebe essa capacitação de poder sobre a tua vida. Vamos louvar o Senhor, louvemos ao nosso Deus. Vá louvando e vá adorando em nome de Jesus.